achar caminhos e jeitos de se cuidar para cuidar da nossa qualidade de vida, enfim. Vamos lá, então. Sem mais palavras, então a gente vai começar. Essa música se chama Flor. Brotou repentina, arrebatou essa coisa linda que é flor, suave desfez, despedaçou na duração do tempo. A flor se vai, mas a beleza fica. Já vem outros brotos arrebentar. Na minha pele feito flor, a flor se vai, mas a beleza fica. Já vem outros brotos arrebatar. Descubro que suas raízes em mim tem muitas estações de florir, arrebentações na pele. Cada flor que murcha dói, cicatriza, mas a beleza sempre fica. A flor se vai, mas a beleza fica. Já vem outros brotos arrebentar. Na minha pele feito flor, a flor se vai, mas a beleza fica. Já vem outros brotos arrebentar. Pé na estrada, vai embora, olha pra trás. Só poeira, vento breve toca a pele, leve em paz o meu coração. Sol de maio, escapa, céu desaba, raio, corta o véu, coração. Tempestade, gota escorre, nuvem morre, chuva cai de encontro com o chão. Enxurrada, forma fio, corre, rio, vira trilha, peça, canção. Horizonte,
tapa, céu desaba, raio, corta o véu, coração. Tempestade, gota escorre, nuvem morre, chuva cai de encontro com chão. Enxurrada, forma fio, corre rio, vira trilha, peça, canção. Horizonte. Aquele velho caminho de pedra que atravessei com você terá gravado as suas palavras, gravando em pedra seu ser. Aquele velho navio pirata que avistei lá no cais terá roubado aquele tesouro que eu guardava no mar. A velha melancolia cravada no peito em vermelho rubi. Então o sério lamento de dor, mas em glória que o vento ecoou. Aquele velho que anda na estrada ao véu do entardecer procura errante uma nova morada. Quem poderá lhe dizer? Pedras caladas contornam o nada. O sol desapareceu. Insone segue a eterna cruzada. Aquele velho sou eu. Retorno à velha casa de porta estreita que o tempo emperrou. E pelo vão das paredes brilhando a poeira do evanescer. Encontro a chave escondida no cheiro de cedro que o corpo lembrou. Subo as escadas do sótão e vejo a rosa do amanhecer.
Esperanças de Sebastião, dos mistérios que herdei, olho memórias do que não se foi, o desejado ficou nas areias, sonhando se levantar, mas o vento do norte se pôs a cantar, trazendo rumores de que irá voltar. Bastião, com todas as letras, Bastião, com todas as letras, será rei. Todas as letras de volta à lei, bastião da lei. Trago notícias do rei, trago esperanças de Sebastião, das areias que errei, ver-te miragens de lei e ilusão, o desejado ficou nas areias, sonhando se levantar, mas o vento do norte se pôs a cantar, trazendo rumores de que irá voltar. Bastião, com todas as letras, bastião, com todas as letras, será rei. Com todas as letras, de volta à lei, bastião da lei.
para tocar uma música que não tem naquele CD, que é uma música nova, que se chama Pólvora. Canhão de flores nunca existiu. Trincheiras postas não me seguiu. Soldados rasos não valem mais. Armas profundas, sólidas, sólidas. A hora certa, tarde demais. Pela janela já não se vê. Poder de fogo se transformou. Metralhadoras, lógicas de fake news, lógicas. Bombas de gases, tantos papéis, tropas de choque, arranha-céus, terno e granada, náusea, torna meus sonhos pálidos. Tanques de guerra erram em vão, trago a quimera em meu batalhão. Seu pensamento prático não limpa o sangue trágico. Dinamite, diamante, camuflagem delirante, código Morse anuncia o disparo de mísseis que vejo caindo no ar. Bombardeiros, baionetas, mira laser, cavaleiros, rifles e facas disputam os homens em pétalas. Ouro. Fuzis calados desarmam véus de madrugada. Lágrimas, lágrimas. O sol da guerra nunca se pôs. Poderes brutos, tácitos, tácitos. Velha navalha não fere mais a minha alma. Trégua, trégua. O fim da guerra nunca existiu. Abri a porta, pólvora, pólvora. Risco no espaço da mão que se lança com passo e corta o ar. O risco que corre a tinta na folha, em versos arrisca existir. O risco
risco que talha e rouba a madeira, o rosto sagrado de Deus. O risco que corta, o fio que liga o filho à mãe, faz nascer. O risco que corta, o risco separa, o risco que marca e dói. O risco de vida, o fio de esperança que pinga a vida no chão. O risco na areia da praia que brinca, desenha um futuro pra nós. O fio de vida que risca a esperança, estrela cadente no céu. O risco que corre na veia que pulsa, palpita o meu coração. Agora a gente vai tocar uma música de um compositor muito importante para mim, para nós, para este momento político que a gente vive. Dois, né? O Chico e o... Dois, do Chico e do Gil. Vamos ver. Acho que eu consigo. Vamos lá. Tá tudo bem? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que
adianta ter boa vontade. Mesmo calado, o peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno, cálice. Quero perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Vamos tocar uma música. Sua letra. Não precisa. Não precisa? Não precisa. Vamos lá. Si no creyera en la locura de la garganta del sisonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasillo de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mayores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro de traidor de los aplausos, un servidor de pasar en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo,
se no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que queda, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un ramassiccio de cuerdas de tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mayores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. A última música agora, para a gente poder ir para a comemoração. Essa é uma música especial que fala sobre justiça, que tem a ver muito com esse trabalho que a gente tem feito da justiça restaurativa, dos círculos restaurativos. E então, vamos lá, né? Porque a gente está com pressa aqui. A música chama Devir Mulher.
Círculo, círculo curará. Círculo curo-me, me curo, me curo, me curo-me, me curo, me curo, me curo-me, me curo, me curo, me curo-me. No centro tudo está. Toda dor, todo penar, palavras vem buscar. O que você sente? O que você sente? O que você sente? Violência sempre traz novos ciclos desiguais. Quem irá reconhecer? Desvenda, desvela, Devi mulher. Desvenda, desvela, Devi mulher. Desvenda, desvela, Devi mulher. Desce do tablado, senta lado a lado. Guarda tua espada, venha tomar na mesma taça. Tira o casaco imparcial, mostra a justa veste da tua pele. Desvenda, desvela, afeta-te. Círculo, círculo curará. Círculo curará. Círculo, círculo curará. Círculo curo-me, me curo, me curo, me curo-me, me curo, me curo, me curo-me, me curo, me curo, me curo-me. A justiça renascerá. Muito obrigada. Muito obrigada. Gostaria de agradecer muito à associação pelo convite e ao colega Daniel por ter topado vir me acompanhar aqui. E a todos vocês que estiveram aqui. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, bem-vindo todas e todas à celebração do Dia do Servidor e da Servidora da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu sou o Renato, eu sou oficial da ouvidoria, né, atuante na ouvidoria, e você é o mestre de cerimônia essa noite. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença e a apresentação da Marília, servidora da Defensoria Pública, agente de defensoria que tem uma atuação brilhante, e o Daniel Conte. E, para tanto, eu gostaria de chamar Cristina Oliveira e Marina Oliveira para entregar uma lembrança para o pessoal.
Bom, pessoal, dando início, então, à celebração do Dia do Servidor e Servidora da Defensoria Pública, é importante lembrar que esse dia ele foi instituído por uma lei estadual, a Lei Estadual número 14.966 de 2013, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi. Ele celebra justamente no dia 4 de agosto, o Dia do Servidor, que também é o dia da fundação da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Associação dos Servidores e Servidoras. Bom, esse é um momento que ele é muito importante, não só para que ele fique somente registrado numa lei, ou numa normativa, ou em alguma placa, ou algo nesse sentido. Ele faz muito sentido porque a Defensoria Pública, ela é composta dos defensores e principalmente pela atuação brilhante dos servidores e servidoras, na qual me incluo também, como colega de vocês, de todos e todas. E foi um período que foi de muita luta. Foram 10 anos que não foi somente de deixar o tempo passar. Foram 10 anos de muita luta para a valorização do servidor e da valorização da importância que o servidor tem na defensoria. Porque, para além do defensor público, somos efetivadores de direitos, na atuação que todos e todas fazem no atendimento, no serviço administrativo, e que muitas vezes passa despercebido em muitos momentos. Mas a cada encaminhamento frutífero que a gente consegue, a cada atendimento que a gente faz e consegue de fato, se não resolver ouvir as pessoas, isso de fato faz com que a presença e a importância do servidor e servidora da Defensoria Pública se faça latente dentro da Defensoria. E hoje é um dia de se valorizar isso. Hoje, não somente hoje, claro, o ano inteiro. Para isso, a gente luta. E luta tem sido algo constante nesses 10 anos de Defensoria Pública. Então, de fato, a nossa presença aqui, ela merece ser lembrada e ela merece ser enaltecida. Eu faço esse discurso até porque... enfim, não tinha programado nada aqui em relação a essa parte, mas eu acho que é super importante deixar consignado aqui. Somos todos e todas Defensoria Pública. Parabéns pra gente. E para compor a mesa, eu gostaria de chamar, inicialmente, o deputado estadual Carlos Gianazzi. Convido o Defensor Público-Geral do Estado, Davi Eduardo Depiné Filho. Chamo a atual Corregedora-Geral da Defensoria Pública e a primeira defensora a se tornar Defensora Pública-Geral do Estado, Cristina Guelfi Gonçalves. Chamo à mesa o Coordenador-Geral da Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Bruno Gozzi. Chamo o assistente técnico de Defensoria Pública e que merece ser lembrado por ser o servidor 001 da Defensoria, Denis Carlos de Paula Arteaga. Chamo à mesa a representante da categoria de oficialas de defensoria que tomaram posse em 2009, Simone Aparecida Gonçalves e Amada. Se houver algum deputado ou deputada presente, por favor, eu peço que anuncie para que posteriormente possamos consignar a presença. Passo a fala inicialmente ao deputado Carlos Gianazzi, autor da lei número 14.966 de 2013, que instituiu o Dia do Servidor e Servidora da Defensoria Pública. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme receber vocês novamente aqui na Assembleia Legislativa, hoje no plenário Franco Montoro, para
essa solenidade, essa homenagem de comemoração ao Dia dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E foi um prazer enorme também ter apresentado o projeto de lei criando esse dia, que foi aprovado em todas as comissões, foi aprovado, enfim, pela Assembleia Legislativa e, posteriormente, foi sancionado pelo Executivo, pelo governador do Estado. Quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar aqui todos os membros da mesa, aqui o presidente da associação atual, o presidente Bruno Gozzi, o presidente, o nosso defensor-geral, Davi Depiné, a defensora Cristina Gonçalves, a Simone, o Denis, todos os integrantes da mesa, o Renato, que está aqui hoje coordenando os nossos trabalhos, e dizer que eu acompanhei a implantação da Defensoria Pública. Eu fui, o primeiro mandato que eu tive foi em 2007, eu fui eleito em 2006, em 2007 que eu assumi aqui no dia 15 de março, mas antes disso, em 2006, eu já vinha acompanhando toda a luta no Estado de São Paulo pela implantação, já tardia, na verdade, da Defensoria Pública, e depois acompanhei, durante todos esses anos, o seu desenvolvimento, o crescimento da Defensoria, a luta dos defensores, mas, sobretudo, também a luta dos servidores e das servidoras. Inclusive, vi nascer a associação, né, e todo o esforço que vocês fizeram, as várias lutas travadas, sobretudo, aqui dentro da Assembleia Legislativa, em defesa de melhores salários, melhores condições de trabalho, da melhoria funcional. Foi uma luta intensa, e é uma luta intensa a que vocês têm feito. Aqui eu quero dar o meu testemunho histórico, né, da presença da associação dentro da Assembleia Legislativa, mobilizando os deputados, convencendo os deputados, participando das comissões permanentes, participando do colégio de líderes, organizando audiências públicas aqui, enfim, reivindicando dignidade e direitos para uma categoria fundamental que é de vocês, porque sem vocês praticamente a Defensoria não funciona. Vocês que operam, na verdade, na base, atendendo, no primeiro momento, a população, né, que precisa muito da Defensoria Pública. Então, uma honra enorme estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo essa homenagem, mas também não é só uma homenagem, também é um dia de luta, um dia de resistência. Nós estamos vivendo um momento difícil da história do Brasil, né, e a Defensoria Pública, aí, como digo, como todo, ela cumpre um papel importante nesse momento histórico de ataque aos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, né, aos direitos humanos, aos direitos básicos de sobrevivência da população, principalmente aqui no Estado de São Paulo também, nós temos muitas agressões aos direitos humanos. A Defensoria Pública, enfim, tem um papel importante. Eu tenho acompanhado assim, o trabalho da Defensoria, até porque o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa trabalha com os movimentos sociais, movimento de moradia, movimento da educação, movimento de direitos humanos, com o movimento da comunidade LGBT, dos estudantes, e a todo momento a Defensoria Pública tem participado. Aqui mesmo, me lembro que quando houve a ocupação dos estudantes secundaristas, exigindo uma CPI da máfia para investigar a máfia da merenda escolar, esteve presente aqui a Defensoria dando suporte aos estudantes, aquelas ocupações de 2015 nas escolas da rede estadual, aquelas ocupações contra o fechamento de escolas também. Me lembro, Davi, que a única pessoa que os estudantes confiavam era uma defensora pública. Era a Defensoria Pública que era o elo de ligação dentro da negociação. Eles não acreditavam nem nós aqui na Assembleia Legislativa. Enfim, no movimento de moradia, no movimento popular, sempre nós temos a presença e a ajuda da Defensoria. E aqui dentro também na Assembleia Legislativa, né, tem uma espécie de posto avançado da Defensoria que cumpre um papel muito importante também no atendimento de demandas sociais. Então, mas o que eu quero frisar, como hoje é um dia que a gente está focando muito em vocês, servidores e servidoras, é muito importante que a gente tenha clareza que sem vocês não há Defensoria Pública, a Defensoria não funciona, né?
E por isso que é importante que vocês sejam valorizados e valorizadas do ponto de vista salarial, do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho. E o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, todos os anos, desde 2007, tem apresentado emendas ao orçamento no final do ano, e também agora na LDO nós apresentamos, viu, Bruno, Tabi, nós apresentamos emendas, né, para aumentar o orçamento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porque ela é subfinanciada hoje, nós sabemos disso, ela precisa de mais recursos, nós precisamos de mais defensores, de mais servidores, tem que abrir mais concurso público, né, tem toda uma série de reivindicações que não foram atendidas ainda dos servidores, enfim, mas é uma luta, é um processo, né, de construção. E esse ano nós já apresentamos para a LDO as emendas, e agora no dia 30 de setembro chega o projeto da lei orçamentária. É o momento de disputa do orçamento, tem muito dinheiro no caixa, São Paulo não vive crise fiscal. Esse ano nós temos um orçamento de 230 bilhões de reais. Eu não sei qual que é o orçamento da Defensoria esse ano. Então, 800 milhões, pessoal, isso não é nada para o orçamento do Estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, a Assembleia Legislativa, ela consome 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ela consome quase o dobro do que consome a Defensoria Pública para atender um Estado, uma população de 45 milhões de habitantes, em 645 municípios. Vou dar mais um dado aqui para vocês, sobre a política de desoneração fiscal do Estado de São Paulo. Quer dizer, o orçamento de vocês não chega nem a 1 bilhão de reais, no entanto, o Estado de São Paulo canaliza para setores econômicos, como os grandes frigoríficos, a Ambev, as grandes mineradoras do Estado de São Paulo, empresas do agronegócio, empresas da aviação, como foi agora, vocês acompanharam até pela imprensa, foi aprovado um projeto de lei dando isenção fiscal para a compra de querosene, para Azul, para TAM, para Gol, todas essas empresas aéreas tiveram um desconto, uma ajuda na compra do combustível. Isso significa só que anualmente nós vamos perder 600 milhões de reais, só nesse item da gasolina, né, do querosene, do combustível da aviação aqui do Estado de São Paulo. Mas olha, o que nós perdemos hoje com essa política de desoneração fiscal gira em torno de 25 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, é um orçamento em disputa, nós temos que disputar esse orçamento, e a Defensoria precisa de mais recursos. Esse recurso é insuficiente para que ela funcione atendendo uma parte ainda maior da população que está abandonada, ainda mais com essa crise de desemprego, né, com o aumento da desigualdade social no Brasil e no Estado de São Paulo. Nós vamos precisar muito mais ainda do trabalho da Defensoria Pública. Então, quero fazer aqui essa homenagem a vocês, servidoras e servidores, a Defensoria como um todo, mas é fundamental que haja investimento na carreira de vocês, que nós tenhamos mais concursos públicos, e nós estamos dando a nossa contribuição aqui pela Assembleia Legislativa, apresentando propostas no orçamento, porque não é só falar, né, Davi, aqui, Bruno, tem que apresentar e votar nas emendas depois, porque o recurso está aí, nós disputamos o recurso. E eu faço um convite a vocês, novamente, sei que vocês já mobilizam bastante, mas no final do ano, quando o orçamento for aprovado, que vocês participem da mobilização para que essas emendas sejam aprovadas, canalizando mais recursos, aumentando o orçamento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigado e parabéns pelo dia de vocês. Só, eu daqui a pouco tenho que me retirar, porque nós vamos participar do ato agora da Paulista contra a ditadura, e nós temos mais 2 outras atividades, tá bom, pessoal? Mas a casa é de vocês aqui. Muito obrigado, deputado. Passar a palavra agora ao Defensor Público-Geral do Estado, Davi Eduardo Depiné Filho. Boa noite a todas, boa noite a todos. Inicialmente gostaria de agradecer muitíssimo ao deputado Carlos Gianazzi pela iniciativa, não apenas deste evento, mas especialmente pela iniciativa do projeto de lei que ensejou a criação do Dia Estadual dos Servidores
da servidora da Defensoria Pública. Como o senhor disse na sua fala, sem o servidor, sem a servidora da Defensoria Pública, a Defensoria não acontece, ela não existe, ela não funciona como deveria funcionar. Ainda faltam muitos passos, muitas etapas para que esse serviço prestado pela instituição seja cada vez mais eficiente, e essa eficiência depende muito do investimento em torno do quadro de apoio da Defensoria Pública. E o seu apoio, a sua articulação, a sua defesa da Defensoria Pública é sempre um motivo de bastante felicidade, de bastante recompensa encontrar aqui no Parlamento deputados como o senhor que defendem com bastante firmeza a causa que a Defensoria Pública também defende, que é a causa da população mais desassistida, mais vulnerável, é a causa da população mais oprimida, que é a causa diária, cotidiana da Defensoria, servidoras, defensores e defensoras. Então, muito obrigado, deputado, por esse seu apoio permanente, por sua vigilância permanente em torno dessas causas tão importantes como aquelas que envolvem a instituição, que envolve a Defensoria Pública. Muito obrigado. Também gostaria de saudar a Cristina Guelfi Gonçalves, Corregedora-Geral da Defensoria Pública, como foi dito aqui, a primeira defensora pública do Estado Geral do Estado de São Paulo, certamente a pessoa, dentre todos nós, a mais responsável por ter conseguido a criação, foi na gestão da Cristina Guelfi Gonçalves, que foi obtida a criação do quadro de apoio da instituição em 2007, e 2008, na verdade, né, a lei de 2008, e permitiu o primeiro concurso de oficiais, depois o primeiro concurso de agentes. Então, parabenizar muitíssimo e agradecer todo o aprendizado que eu pude absorver com a Cristina Guelfi Gonçalves, minha amiga, atual Corregedora-Geral da Defensoria Pública. Também parabenizar o Bruno Gozzi, que é coordenador-geral da associação. Na pessoa do Bruno também parabenizo os demais integrantes da diretoria, a Cristina, a Marina, integrantes da diretoria da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública, uma associação que tem feito um trabalho importantíssimo, não apenas na Assembleia Legislativa, mas de articulação política em outras esferas. É fundamental essa articulação política para o fortalecimento da instituição como um todo. Então, na pessoa do Bruno, parabenizo todos os servidores e servidoras da Defensoria Pública. Também parabenizar o Denis é um grande amigo e é muito bom revê-lo. Assim que eu entrei na Defensoria Pública Geral, ainda em 2008, na gestão da Cristina, o Denis era servidor da assessoria de convênios, trabalho difícil, e que ele fazia com bastante maestria. Quem está aqui da assessoria de convênios sabe a dificuldade que é lidar com a assessoria de convênios. A gente falava, deputado, o orçamento da Defensoria Pública hoje em torno de 800 milhões, mas ainda um terço disso envolve convênios, que a Defensoria Pública arca convênios. Então, uma boa parte do orçamento é destinada não à atuação direta da instituição, uma atuação conveniada, que é importantíssima, mas que consome boa parte do nosso orçamento. E o Denis era alguém que era muito atento a esse papel de fiscalização, de cobrança de eficiência, e essa maestria que o Denis tinha despertou. E aqui eu faço uma menção ao Marcelo Denardi, um outro servidor fantástico, histórico na instituição. O Marcelo, que me foi a inspiração, foi graças a ele que eu chamei o Denis, quando eu era primeiro subdefensor-geral, eu chamei o Denis para ocupar um lugar na primeira subdefensoria, ali auxiliando o planejamento da instituição. E logo depois o Denis alçou um voo muito mais importante para a vida dele, que foi ser diretor da Regional de Registro, onde ele está até hoje, ali junto com servidores e defensores brilhantes que atuam naquela unidade. Então é muito bom revê-lo hoje aqui, Denis. A Simone, oficial de defensoria, também é muito bom ter alguém do primeiro concurso de oficiais de defensoria, oficiais e oficialas de defensoria, e isso é muito marcante, essa história. E é um pouco do que eu quero falar aqui brevemente. Também gostaria de ressaltar só a presença do presidente da Associação de Defensores Públicos, do Augusto Barbosa, que está aqui presente também, dos demais defensores e defensoras aqui presentes, do Renato. Renato, ele está assumindo o lugar de mestre de cerimônias que ninguém vai tirar dele, porque ele virou maestro nisso, né? Está indo muito bem nessa atividade, daqui a pouco vai sair da ouvidoria e vai direto para o cerimonial. Mas, voltar aqui à Assembleia, sempre que eu entro nesses corredores, eu lembro do começo da Defensoria Pública em 2006. Foi um parto muito difícil, não foi um parto natural, foi uma cesariana difícil, a fórceps, porque a Defensoria não queria nascer. E havia vários obstáculos ao nascimento da Defensoria Pública, o deputado Gianazzi sabe muito bem disso. E a Defensoria nasceu,
E a Defensoria, ela nasce não como uma marca de mais uma instituição no meio jurídico, mais uma estrutura, ou não deveria ser assim, mais uma estrutura fechada, encastelada. Sempre a ideia que norteou a missão da Defensoria Pública, e a ideia que deve nortear dia a dia a nossa missão, a missão de cada um de nós, servidores e servidoras, defensores e defensoras, é a ideia de que a Defensoria pode ser um instrumento de transformação social. Geralmente nós vemos o direito como um instrumento de opressão, é o direito que oprime, que pune, que regula, que veda, mas o direito também pode ser um instrumento de transformação das pessoas, das comunidades, dos movimentos, para que a cidadania, para que esse conhecimento jurídico seja algo difuso em toda a sociedade, para que todos nós possamos não apenas reivindicar, mas também proteger não só os nossos, mas os direitos de todos, de maneira equivalente, de maneira igual. E a Defensoria surge justamente como esse objetivo, de ser o direito enquanto instrumento de transformação social. Esse processo de transformação, que é a meta, que é a missão da Defensoria Pública, só é possível fazer de maneira integrada. Se fossem só defensoras e defensores atuando, nós não conseguiríamos cumprir essa missão. Então, sem os servidores e servidoras, e aqui eu falo de oficiais de defensoria, de agentes, psicólogos e assistentes sociais, esse é um tema importante, porque a Defensoria, ela é calcada numa ideia de atuação multidisciplinar, e infelizmente hoje não conseguimos ter uma dupla de psicólogos e assistentes sociais em todas as unidades da Defensoria Pública. Falta orçamento justamente para isso. Mas além de psicólogos e assistentes sociais, agentes contadores, agentes engenheiros, agentes administrativos e outras gamas de conhecimento que tem a Defensoria Pública e permitem uma atuação integral, uma atuação que vá ao encontro, na verdade, da missão institucional que impulsionou, que inspirou a criação da Defensoria Pública em 2006. É essa missão, é esse perfil da instituição de, ao mesmo tempo, ser um perfil antimajoritário, que às vezes luta contra visões que nem são aceitas por toda a sociedade, como acontece na defesa de pessoas na esfera criminal, e é um papel da Defensoria Pública fazê-lo, por mais crítica que receba em relação à sua atuação nessa área, mas ao mesmo tempo também se aproxima de demandas tão sensíveis socialmente, que são temas que envolvem minorias, temas que envolvem a questão de moradia, temas que envolvem direitos cotidianos que são violados ou que não são respeitados pelo Estado ou pelas corporações ou por outros indivíduos. Então, essa atuação vigilante da Defensoria, essa atuação em busca da defesa do direito do outro é fundamental para que a sociedade seja cada vez mais justa, cada vez mais solidária, e esse trabalho só é possível graças à atuação de todos que compõem a instituição. Então, nesse dia 5 de maio, em que nós celebramos um dia depois, foi ontem, na verdade, domingo, né, o Dia Estadual da Defesa do Servidor e da Servidora da Defensoria Pública, eu gostaria de fazer dessa minha fala uma homenagem a cada um de vocês que atuam diariamente com afinco, com dedicação, com sacrifício, mas com bastante amor por essa instituição que todos nós abraçamos diariamente, que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos aqui pela presença e muito obrigado a todos e a todas pela atuação dedicada, cotidiana, tão importante para essa consecução de transformação social que todos nós almejamos e pretendemos. Muito obrigado. Passar a palavra agora ao coordenador-geral da Associação das Servidoras e Servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Bruno Gozzi. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar rapidamente, deixa eu arrumar aqui. Eu vou falar rapidamente aqui para passar a palavra, porque apesar de ser representante hoje da categoria de servidores e servidoras, eu acho que nós temos duas pessoas aqui com muito mais gabarito para falar sobre o dia de hoje, que é o Denis e a Simone. Então, eu não vou falar muito sobre os 10 anos. Eu gostaria um pouco só de trazer à tona aqui a história também da luta dos servidores e servidoras, tanto aqui na casa, como já bem disse o deputado Carlos Gianazzi, quanto dentro da instituição,
como já também demonstrou o Defensor Público Geral, as mudanças que nós tivemos desde que essa categoria de servidor e de servidora da Defensoria Pública foi criada, né? Os salários que eram muito baixos, eu lembro que quando eu entrei na instituição, eu fiquei em dúvida se eu ia ir para um estágio no escritório de advocacia ou se eu ia assumir o cargo de oficial. O tamanho era o salário de oficial na época, e eu acabei optando pelo oficialato por conta da EDEP, que ia pagar a minha faculdade. Aliás, eu agradeço Gustavo Junqueira por isso, né? A EDEP que me fez mudar de ideia e não ir ser estagiário no escritório de advocacia, né? Hoje nós temos uma condição muito melhor já, né, dos servidores, claro, aquém do que é necessário, mas já muito diferente do que era no começo da nossa categoria. Isso veio como fruto de uma luta muito grande, de uma categoria que se uniu já desde antes da criação da própria associação, né? Ontem o dia 4 também é o dia do aniversário da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública, mas essa luta já começou muito antes, com esses servidores que estão fazendo 10 anos, com servidores comissionados, com oficiais, né? Eu lembro que quando eu prestei o concurso também, eu participava de um fórum, acho que era Correio Web, um fórum de concurseiros, e o pessoal já lutava lá dentro. Antes de eu entrar, eu já via pessoas falando sobre as reivindicações da categoria, questão de condução de viatura, várias coisas eu já fiquei sabendo antes de entrar na instituição. Então, as melhorias que nós tivemos na categoria de servidores, eu queria consignar que foi muito em fruto dessa luta anterior até mesmo à criação da Associação dos Servidores e Servidoras. Então, como eu prometi, eu vou passar rapidamente a palavra, vou devolver para o nosso querido mestre de cerimônias, agradecer a presença de todos, o deputado Carlos Gianazzi, defensor público geral da VDPNE, a doutora Cristina Gonçalves, que hoje é corregedora geral, mas foi a primeira defensora pública geral, e os servidores aqui presentes, o Denis Arteaga e a Simone Yamada, que vão aí trazer para vocês as histórias do começo da Defensoria Pública, né? Então, muito obrigado. Também quero agradecer a presença de todos que nos assistem, né? E é isso, um agradecimento hoje e uma lembrança da luta dos servidores e servidoras da Defensoria Pública. Obrigado. Gostaria de chamar à mesa o deputado federal Alencar Santana e também conceder a palavra ao deputado. Bom, concedo a palavra ao deputado. Já? Eu acabei de pegar um house ali. Deixa eu mastigar. Bom, boa noite a todos. Servidores aqui da Defensoria, servidoras. Prazer a gente estar aqui comemorando 10 anos da carreira de vocês, né? Primeiro ingresso. Cumprimentar o Bruno, o presidente da associação, parabenizá-lo por todo o trabalho. Cumprimentar o Davi, defensor geral. Primeira defensora, doutora Cristina, né? Doutora Cristina, servidores aqui que também, pelo que me falaram, vocês dois são os primeiros, né? O 001, é isso? Familiar também ou não? E também a nossa defensora aqui que completa 10 anos, Gianazzi, nosso colega deputado. Parabenizá-lo também, Gianazzi, sempre firme nesse momento de combate que nós estamos vivendo. Tive a felicidade de ter 2 mandatos com o Gianazzi aqui na Assembleia. Encontrei há pouco ali o Luiz, seu assessor
e um outro professor também que trabalha contigo, a gente estava conversando sobre esse momento conjuntural que nós estamos vivendo, no país como um todo, aqui na Assembleia não é diferente, assim como na Câmara Federal. Lógico que eu já conheci o trabalho da Defensoria, mas eu tomei contato mais próximo com os servidores, a partir da associação que sempre estava e continua marcando presença aqui na Assembleia Legislativa. Hildo, também assessora aqui a bancada do PT, mas sempre estava aqui marcando presença, defendendo. A primeira presidente era a Érica, depois foi a Safira, está por aí não, né? Cadê a Marina também? Cadê a Marina? A Marina estava aí. E depois, e agora o Bruno, né? Peguei o Bruno nesse período. E eu acho que vocês fizeram um bom trabalho, porque é pressionar, é conversar de fato com os deputados, está defendendo o interesse da categoria, da mesma maneira que as outras categorias assim fazem no geral, e no caso também envolvendo a Defensoria, a própria Associação dos Defensores. E diria o seguinte, nós estamos, às vezes a gente só percebe e destaca ainda mais a importância de algo que a gente faz, ou outras pessoas só observam a importância de determinadas instituições diante de determinadas situações. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo no país, tão difícil, tão duro, tão polarizado, ouvindo algumas coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia voltar a ouvir, muito menos alguém fazer. E o pior é que a gente ouve e tem gente que bate palma. Não dá para entender, né? Então, acho que vocês celebrarem 10 anos, né, dos primeiros servidores que ingressaram à servidora da Defensoria, é importantíssimo também para fazer essa reflexão. Porque vocês, no dia a dia, atendem, conversam, orientam, escutam diversas pessoas num momento delicado, num momento difícil, de fragilidade, que precisa de apoio. E, às vezes, Davi, se encontra um apoio final, uma resposta objetiva, concreta, com uma ação de um defensor público, mas às vezes aquele atendimento do servidor faz a diferença. E também esse elo que faz também com os defensores, porque às vezes é uma acolhida, né? Às vezes é uma pequena orientação, já faz a diferença para muita gente. Com certeza, com o momento econômico, com o momento social que nós estamos vivendo, o número de situações delicadas, perigosas, de fragilidades, eu não tenho dúvida que aumentou drasticamente, porque é um retrato social e vocês ali estão na ponta. Bom, eu estou agora como deputado federal, já tinha colocado para a associação, da mesma maneira para a Defensoria, colocar o nosso mandato à disposição. Eu vou pegar daqui a pouco o voo em Congonhas, mas fiz questão de passar aqui, dar um abraço, dar os nossos parabéns. A Cristina nos procurou, falou conosco, e a Marina também foi entregar o convite. Falei, não, vou passar lá, não tenho dúvida disso, porque percebi a seriedade aqui do trabalho da associação e a gente reconhece o trabalho de todos vocês. Vamos retomar os trabalhos na Câmara, uma semana também difícil, de uma possibilidade de mais regresso dos nossos direitos, né, no caso específico da Previdência, que prometem a solução e não é a solução para nada, não resolve a economia, não acaba com o privilégio e corta justamente dos mais frágeis. Para ter um exemplo claro, uma pessoa que ganharia em torno de 1.800 na lei atual, ganhará com a reforma em torno de 1.200. Quer dizer, que privilégio esse está sendo combatido, né? E vai resolver em cima de quem? Os servidores, então, o pedágio, quem estava próximo, se prepare que vai ter que trabalhar um bom tempo a mais, porque é um pedágio cruel, né? Isso afeta seja o servidor que está mais tempo, seja quem está chegando. Então, vamos lá nessa batalha, mas eu sou um cara otimista. Quem sabe acontece alguma coisa, o presidente, ele é bom de falar um monte de besteira, quem sabe ele fala mais alguma até lá e conturba ainda mais o cenário político e não tem uma reversão. Mas, enfim, parabéns a todos vocês, continue firme no trabalho e que a Defensoria como um todo possa se fortalecer. Seja a categoria dos defensores, dos servidores, mas a instituição, porque ela é fundamental para a democracia que a gente vive e para a garantia dos direitos. Parabéns, pessoal.
Bom, gostaria de consignar a presença de algumas pessoas e autoridades que estão aqui. Inicialmente, agradecer a presença dos defensores públicos e defensoras públicas que vieram prestigiar o evento. Consignar a presença de Carolina Dalla Vale Bedix, da Escola da Defensoria Pública do Estado, da IDEP, do Guilherme Varela, representante da ouvidoria, cadê o Guilherme? Do presidente da Associação Paulista de Defensores e Defensoras Públicas, Augusto Guilherme Barbosa, Jacira Costa Silva, representante do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Felipe Carriço, representante do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo, Sindialesp, assessoria da deputada Beth Sarrão, Renato Scardelli, a assessoria da Mandata Quilombo, representada pela deputada Érica Malunguinho, Juliana, e a assessoria da liderança do PT, Rildo Marques e Alberto Vasques. Dando continuidade ao evento, passaremos agora a palavra às homenageadas e homenageados da noite. Convido a defensora pública Cristina Guelfi, atual corregedora-geral da Defensoria e primeira defensora pública-geral do Estado, e também responsável pela articulação que culminou na aprovação da Lei 1050 de 2008, que criou e organizou o quadro de servidores e servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, doutor Davi, defensor público-geral, deputado Carlos Gianazzi, parceiro da Defensoria Pública desde os primeiros momentos de sua criação, o Bruno, da associação, o Denis, nosso 001, primeiro servidor, a Simone e o deputado Alencar Santana também. Muito obrigada. E queria cumprimentar todos os servidores e as servidoras. Essa homenagem é uma homenagem muito justa a todos vocês. E estava lembrando, hoje, vindo para cá, um pouco dessa história. A história da Defensoria é uma história marcada sempre por lutas, parece que nada é fácil, né? Desde a criação, como lembrou o Davi, foi um parto a fórceps, mas as nossas dificuldades não se encerraram por aí, né? Foram seguindo, se a gente brincava que era um leão por dia que a gente tinha que matar para continuar a seguir a Defensoria, e acho que quem estava lá, né, os servidores inicialmente, os defensores que estavam ali no início, sabem bem disso. E eu lembrava justamente da criação do quadro de apoio da Defensoria, o quão difícil, né, porque havia uma compreensão de algumas pessoas que a Defensoria Pública não precisava de quadro de apoio, que os servidores poderiam ser cedidos de outras instituições ou de algumas secretarias. E a criação de um quadro próprio, para a gente, sempre foi um ponto de honra. A gente sabia que isso era necessário para ter uma instituição forte, servidores concursados com o objetivo de integrar a Defensoria, com um quadro de carreira. E foi muito difícil, foi uma época muito conturbada, até que nós vencemos essa etapa, conseguimos encaminhar o projeto, e lembrava hoje, eu lembro do telefonema do Dr. Beraldo, à época secretário de Gestão, dizendo que iria encaminhar o projeto de lei para a criação do quadro de apoio, e toda a comemoração que se seguiu a isso. Finalmente teremos, então, o nosso quadro de apoio próprio. E, enfim, tantas histórias, tantos desafios que se seguiram a esses, depois do primeiro concurso. E eu acho que, e a posse, né, de todos vocês, e eu acho que a história da Defensoria, marcada assim por muitas lutas, é uma história muito bonita, né? E eu, olhando aqui, conversando um pouco com a Simone antes do evento, já lembramos várias histórias, olhando aqui vários de vocês, quantas histórias bonitas e histórias do começo da Defensoria, de agora. Veja a Marina, a Alessandra, acho que a gente conseguiria escrever um livro, né, dos 4 anos que passamos juntas, e quão importante foi, né, esse apoio inicial dos servidores para uma Defensoria que estava começando.
E hoje descubro novos talentos, como o da Marília, né, servidora, que fez aqui uma brilhante apresentação. E quantas histórias bonitas nós temos, né, no meio desse caminho de luta. Acho que muitos desafios virão ainda pela frente, mas é bom saber que a gente pode contar com o apoio de vocês. Nós sabemos que são vocês que estão ali na ponta, que recebem os assistidos, e que tem que ter toda essa delicadeza no atendimento. Às vezes não é o atendimento direto ao público, todos os servidores que fazem também o trabalho administrativo, enfim. Queria só registrar o quão importante é esse apoio, né, e o quão bonita é essa história que a gente vem construindo até agora. Eu costumo dizer que uma instituição é feita de homens e mulheres, né, que trabalham, que é o nosso trabalho ali no dia a dia que faz essa história bonita, e acho que essa história de sucesso. Claro que temos um caminho enorme pela frente ainda, muita coisa a percorrer, mas eu me orgulho da história e quero parabenizá-los pelo dia de hoje e agradecer a participação de vocês na construção dessa história e dessa instituição. Obrigada e parabéns. Convido o agente de Defensoria Pública, Luísa Barros, para entrega à homenagem à primeira Defensora Pública Geral do Estado, Cristina Guelfi Gonçalves. Passo a palavra ao assistente técnico de Defensoria Pública, Denis Carlos de Paula Arteaga, primeiro servidor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representando a categoria de servidores e servidoras comissionadas, para o uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Saudar todos os membros da mesa. Bruno Gozzi, coordenador-geral da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública. Parabenizar pela gestão, pelo evento. O deputado Carlos Janazzi, que não está presente, teve que dar uma saída, por ser parceiro da Defensoria Pública, parceiro da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública, e por todas as bandeiras que ele defende no atual contexto político, né, que é um momento de crise política, e ele defende bandeiras importantes que têm muito afinco com as bandeiras da Defensoria Pública, né. Saudar aqui o deputado Alencar Santana, pela parceria aí com a Associação de Servidores da Defensoria Pública. Saudar o excelentíssimo Defensor Público-Geral, Dr. Davi Depiné, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, sou até suspeito para falar. Tive o privilégio de trabalhar quase 3 anos ao lado como assessor dele na primeira Subdefensoria Pública-Geral, e o meu primeiro contato com ele foi, talvez ele nem se recorde, foi em 2006, tinha acabado de entrar na Defensoria, foi no Congresso Nacional dos Defensores Públicos, realizado no Memorial da América Latina, Defensoria Pública começando ali, né? Saudar aqui também a doutora Cristina Guelfi, primeira Defensora Pública Geral, atual Corregedora Geral da Defensoria Pública, que assumiu ali o desafio, numa lista tríplice, de estar exercendo aí, representando a instituição, logo nos primeiros passos, momento muito difícil, e tomando a posse ali na semana dos ataques de maio, que foi uma semana bem conturbada, e a Defensoria Pública já tinha ali um protagonismo. Na época, eu lembro que o Dr. Pedro Gilberti, terceiro subdefensor-geral, já estava ali militando em favor dos direitos humanos, das vítimas, dos familiares, e fez um papel excelente, hoje está como corregedora. A Simone, colega, oficial de Defensoria Pública, né? Saudá-la aqui, saudar ela pelo trabalho, parabenizá-la também, e queria agradecer à associação pelo convite, né? Estou aqui num desafio enorme de estar falando em nome de todos os servidores comissionados, muitos amigos, colegas, rostos conhecidos, histórias antigas, até é difícil falar. Eu tive a honra e a sorte de ser o primeiro servidor nomeado na Defensoria Pública, né?
para quem não me conhece, eu fui ex-estagiário da Procuradoria de Assistência Judiciária, na PAJ, junto com o Dr. Geraldo, que foi procurador de Estado, optou pela Defensoria Pública. No estágio, eu já acompanhava o movimento de criação da Defensoria Pública. A Constituição preveu em 1988, e 18 anos após a Constituição Federal, estava sendo criada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, graças ao movimento da sociedade civil e à pressão dos procuradores do Estado que estavam encabeçando ali o projeto, né? Então, em 2006, foi aprovado o projeto de lei e eu fui convidado para estar assumindo um cargo na Defensoria Pública. Inicialmente, eu trabalhei ali numa coordenadoria, que existia um pouco sui generis, né? Coordenadoria de Assistência Judiciária ao Preso, junto ao Dr. Geraldo, e logo depois fui para a assessoria de convênios, inaugurar a assessoria de convênios junto com um colega. Então, a assessoria de convênios, para vocês terem uma ideia, ela tinha 2 comissionados, servidores cedidos da PGE, da Procuradoria do Estado, e funcionários da OAB. Então, a OAB, amiga, dividindo o mesmo espaço conosco. E na época, 2 servidores comissionados, e atualmente a Defensoria Pública, a assessoria de convênios da Defensoria Pública tem quase 30 servidores. Então, isso já demonstra o crescimento da instituição e o tanto que os servidores comissionados tinham que trabalhar. Era aquilo, 1 leão por dia, né? A gente tinha uma meta, chegava no dia seguinte, não é mais essa meta, agora tem que fazer isso. E sempre trabalhando com dados, pensando no crescimento da instituição. E eu até brinco que todo servidor mais antigo, comissionado, ele acabou sendo severino, né? Acho que todo servidor comissionado teve que montar esses computadores, ajudar na montagem de imóveis, atividades de baixa complexidade, atender telefone, fazer café, limpeza do ambiente de trabalho, dirigir viatura. Então, assim, foram várias atividades, até fiz questão de colocar isso na minha fala, e por que disso, né? A gente estava batalhando ali para quê? Para receber os primeiros defensores públicos em 2007 e depois para receber os primeiros oficiais numa condição mais digna. Então, a gente teve que redobrar, assim, trabalhar bastante, de uma forma incansável, para que os novos oficiais e os defensores tivessem uma condição melhor de trabalho que a gente teve, né? E agora, ouvindo a doutora Cristina falar, me recordei de uma fala do Dr. Renato De Vito, que, na época, o Executivo queria que a Defensoria Pública recebesse servidores de outras secretarias e não fosse aprovado o projeto de lei, não fosse encampado a ideia do projeto. E, graças ao trabalho da administração, articulação política, foi aprovado o projeto de lei com a criação de servidores de carreira, né, oficiais e agentes com diversas especialidades. Então, hoje nós temos psicólogos, assistentes sociais, administradores, engenheiros, jornalistas, sociólogos, várias especialidades. E com um plano de carreira, né? Com um plano de carreira que você vê a progressão, de certa forma você vê o desenvolvimento progressivo. Nós temos também a Escola da Defensoria Pública, que proporciona uma capacitação. Eu mesmo só tive condições de fazer uma pós-graduação graças à IDEP, e tem vários colegas que só fizeram a faculdade por conta desse auxílio da IDEP. Então, acho que a Defensoria Pública cresceu muito, e isso não era possível antes. Eu fui nomeado em 2006, né, voltando um pouquinho, dia 11 de agosto. 11 de agosto é uma data muito importante no cenário jurídico brasileiro, é a data em que houve a criação do curso de Direito no Brasil, né? Uma faculdade, agora surgiu no Serra Olinda, o Recife, mas a Faculdade do Largo São Francisco, e é uma honra muito grande estar aqui, estar representando, podendo falar um pouquinho sobre esse início de Defensoria Pública, falar do momento que houve a criação do cargo, né, tanto dos oficiais quanto dos agentes, e que houve uma dedicação especial dos comissionados. Às vezes, é um pouco triste a gente, comissionado, receber um e-mail, um comentário, às vezes, com um ponto assim, questionador sobre a figura do comissionado, mas ser servidor comissionado, ele exige um ciclo contínuo de confiança. Assim, cada troca de gestão, cada troca de coordenação, o servidor ele tem que se destacar, tem que trabalhar ali redobrado para ganhar confiança e permanecer no cargo, né? Então, não é assim, o servidor comissionado não tem um cabide, não tem
nenhuma indicação, então eu tenho orgulho de falar que na Defensoria Pública não tem nepotismo, não tem nada parecido, então todo mundo que está na Defensoria Pública como comissionado, ela faz por merecer, ela tem ali, tem sua dedicação, né? Estou vendo aqui a Marina, Marcelo, Andréia, 2006, 2007, então, de 2007 até 2010, nós passamos por um momento, 2009, na verdade, né, que foi a posse, um momento assim bem delicado, mas a gente ficou muito feliz com a vinda de todos os servidores, dos oficiais em 2009, dos agentes em 2010, e aos poucos a gente viu que o grupo estava se fortalecendo. Então já começou a ter reuniões ali nos bares ali da região central para falar sobre o movimento da associação, e aos poucos a associação saiu do papel, saiu do mundo virtual da ideia para ser efetivada. Então aqui eu queria parabenizar e agradecer toda a dedicação da Érica no início da gestão. Sei das inúmeras dificuldades, de algumas, né? Foram tantas dificuldades que você enfrentou, e tudo em prol do coletivo de servidores e servidoras da Defensoria. Então fica aqui consignado o meu agradecimento em nome de todos os servidores comissionados, tá? Também em nome dos oficiais aqui e agentes, né? Pela sua dedicação, porque representar uma associação não é fácil. O Dr. Davi foi presidente da associação da APADEP, né? Primeiro mandato, sentiu esse desafio inicial na carreira, né? Bruno Gozzi está aqui representando já, então não é fácil. E parabenizar também todos os membros da diretoria, que já passaram pelo cargo, tiveram que desgastar. Acredito que deve ter alguns colegas que falam, ficar afastado é tranquilo, mas mal deve imaginar que o telefone troca a cada hora, de madrugada, aos finais de semana, para estar socorrendo. E com certeza tem o socorro, isso que é o que dá mais alegria, né? Enfim, eu vou só concluir aqui, né? Com a mensagem de que nós, servidores, principalmente os oficiais que estão na ponta, nas unidades, no atendimento, tem o desafio de dar um atendimento, uma acolhida digna para os usuários da Defensoria, que muitas vezes os nossos usuários já foram maltratados em vários serviços públicos, e a Defensoria Pública ela tem o desafio de dar um atendimento humanizado, qualificado, e começa com o estagiário, com os servidores, seja oficial, comissionado, passa pelo agente os casos complexos. Nós temos casos dos agentes também, que o CAN tem um papel muito importante. Na unidade de registro não tinha CAN, nós recebemos a nossa oficial em dezembro do ano passado, nossa agente, assistente social, em dezembro do ano passado, e eu vejo a qualidade que presta à população carente quando você tem um CAN. Quando tiver o psicólogo, ficará melhor ainda. E eu queria parabenizar, agradecer a associação novamente, parabenizar todos os servidores e servidoras da Defensoria, e uma reflexão aí de todos nossos colegas, eu me incluo no grupo, para que haja uma reflexão no sentido de que haja uma união, pensar que não pode ter uma divergência entre agentes, comissionados e oficiais. Muito pelo contrário, a gente tem que unir a categoria, porque uma associação fortalecida, todo mundo sai ganhando, servidores, Defensoria, mas principalmente a população carente, que é o nosso público-alvo. Então é isso, meu muito obrigado, somos todas e todas servidores da Defensoria, obrigado, parabéns. Convido para a entrega da homenagem a oficiala de Defensoria Érica Meirelles, primeira coordenadora-geral da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e que em breve assumirá a Associação Nacional dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública.
Passo a palavra à oficiala de Defensoria Pública, Simone Aparecida Gonçalves e Amada, representando a categoria de oficiais e oficialas que ingressaram em 2009. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar todos que estão compondo a mesa, ao deputado Carlos Genasi, que já saiu, ao deputado Alencar Santana, ao doutor Davi, à doutora Cristina, ao Bruno, ao Denis. Queria agradecer a homenagem, o reconhecimento de todos esses anos de trabalho. Eu iniciei na Defensoria, na Unidade Vila Prudente, e a Unidade Vila Prudente ainda atendia na Liberdade. E foi muito difícil o meu início, porque eu assumi na Defensoria porque era um propósito, eu queria trabalhar na instituição, então eu estava empregada, ganhando bem, com filha pequena, e vim assumir em São Paulo, né? Então, para ganhar R$ 1.160, um vale coxinha de R$ 4,00, então viemos aqui para começar a trabalhar. E foi muito difícil, né? Difícil porque eu contei com a ajuda, só consegui ficar em São Paulo, porque eu tive a ajuda da minha prima, que me acolheu. Ela me fazia marmita todos os dias para eu levar para a Defensoria, porque o meu dinheiro não era suficiente para voltar para Ribeirão e me alimentar aqui. O meu marido, que ficou com a minha filha, que tinha apenas 2 anos em São Paulo, ficou em Ribeirão, e foi muito, muito difícil. Mas esse início foi muito importante para mim, porque eu conheci uma defensoria que eu não conhecia, né? Eu vi um mundo que eu não conhecia. Então, chegar na Liberdade às 6h da manhã, numa segunda-feira, com sol ou chuva, e ter uma fila de pessoas esperando para ter um atendimento da defensoria, aquilo mexia comigo, né? Eu trabalhei muito na Unidade Vila Prudente. Os defensores eram novos, todos do primeiro concurso, né? Eu não tinha nenhum procurador que tivesse assumido. Então, eu advoguei muito tempo. Então, eu cheguei lá e, às vezes, eu me deparava com a situação dos defensores, às vezes, muito novos no início da carreira. E foi muito legal, porque eu fui conquistando o meu espaço com eles. Então, nós íamos conversando e eu via a evolução dos defensores e eu podia atuar. Então, eu podia falando com eles, doutor, posso fazer tal coisa? Doutor, posso olhar aqui e ajudar com o assistido dessa forma? Podemos criar um formulário novo para que a gente possa ajudar no trabalho de vocês? E a Vila Prudente ficava muito longe, né, da Liberdade. Então, quando os defensores, por exemplo, um defensor saía de férias, não dava para ir defensor na unidade, né, porque os defensores estavam fazendo audiência. E eu me lembro de muitas vezes, a ouvidoria ligou porque o assistido estava reclamando. Mas não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se o defensor está lá fazendo audiência, ele não consegue estar aqui na unidade para fazer o atendimento. E isso foi muito importante. Depois de 11 meses, eu consegui voltar, né? Eu assumi porque eu já sabia que tinha vaga em Ribeirão Preto, o concurso já estava destinado a 5 vagas e só assumiram 3 pessoas em Ribeirão, então eu sabia que eu ia ter a oportunidade de voltar para casa. E quando eu consegui, com muito custo, voltar para Ribeirão Preto, que já havia sido feito o 2º concurso de defensoria, mas ainda não haviam assumido, né? E demorou algum tempo para isso. Foi muito difícil, né? Eu fiquei aqui trabalhando no atendimento. Eu lembro do meu concurso de remoção, que o doutor Fabiano estava presente, e ligaram para um oficial perguntando se ele queria Ribeirão Preto. Eu fui a primeira a escolher, então eu escolhi administrativo, que já era a área que eu atuava. O meu concurso
tinha bem claramente essa divisão, ou era oficial administrativo, ou era oficial de atendimento. Quando eu assumi, ligaram para uma outra oficial, perguntando se ela queria assumir o atendimento. Aí ele falou assim, ela falou que não, que só ia para Ribeirão se fosse administrativo. Falei para o doutor Fabiano, mas eu posso ficar no atendimento? Para mim não importa, se eu for para Ribeirão, eu vou até para limpar o chão da defensoria. Eu quero voltar para casa. Ele falou, não, se ela não quer atendimento, ela não quer. Ela não quer ir para Ribeirão. Fica tranquila. Bom, quando eu assumi em Ribeirão, eu fiquei no administrativo por 6 anos. É uma unidade que tem 19 defensores, 69 estagiários credenciados, e eu e a diretora cuidando de toda a parte de RH. Então, é muito difícil, uma unidade pesada, difícil para trabalhar. Então, assim, nós tivemos muitos avanços. Eu falei com os doutores hoje sobre isso. Assim, quem foi do primeiro concurso, chegou nessa época, sabe o quanto a defensoria evoluiu. Nós estamos longe de estar num plano perfeito, mas foi grande a nossa evolução, né? E isso é muito importante. No administrativo, além da gente ter toda essa relação com os defensores, verificar tudo e ter o controle de tudo que acontece na unidade, a luta foi muito difícil, assim, a complexidade do trabalho e manter 100 pessoas trabalhando na unidade, com todo o RH, que vocês sabem o que é, né? Quem trabalha no administrativo, o RH evoluiu muito, mas, no começo, tivemos muitas dificuldades. E isso é o que tornou o trabalho... Agora, o trabalho está bem mais fácil, eu costumo dizer, apesar de ter que trabalhar demais, mas está mais fácil, porque está informatizado. A gente, para saber quantos abonos um defensor tinha tirado, tinha que conferir nos papéis, nas folhas de frequência de cada defensor, né? Então, havia uma dificuldade muito grande. Mas me enriqueceu muito. Há 4 anos, eu fui convidada pelo coordenador da unidade para ir para o atendimento. O atendimento é, sem dúvida nenhuma, a menina dos olhos da defensoria. É um trabalho muito árduo, muito difícil, né? Quem trabalha no atendimento sabe o que é isso. Então, assim, estar à frente do ser humano, ser a primeira escuta da pessoa aflita, desesperada, aprender a lidar com o outro diariamente, levantar os olhos para ver a pessoa e enxergar o problema. Como nem tudo é maravilha, aprender a ser forte, ter paciência, empatia com os aflitos, uma troca diária com o assistido, com o defensor, com os servidores, com os vigilantes, com os estagiários e com todo mundo que passa por ali. Então, isso é muito, muito difícil no diário. Na vida, a gente vê o outro ser humano, às vezes, chega lá gritando com a gente, e a gente tem que sair naquele momento pensando, não, o problema é dele e eu vou tentar ajudá-lo na medida que posso. Então, levar isso para o defensor na medida certa, para que aconteça o atendimento da melhor maneira possível, é muito difícil. Então, nós aprendemos a olhar as situações e as pessoas por vários ângulos, né, que é uma coisa difícil. Então, nós temos muitos motivos para comemorar de tudo que nós passamos, mas a luta é constante e diária. Obrigada. Chamo o coordenador-geral da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo, Bruno Gozzi, para entregar a homenagem oficial a Simone Aparecida Gonçalves Yamana.
Dando seguimento ao evento, a Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública de São Paulo convida à frente da mesa os associados e associadas presentes, que também serão homenageados e homenageadas. Então, peço, por favor, que fique aqui à frente da mesa a servidora Simone Aparecida Gonçalves Yamada, a servidora Márcia Regina Pereira Lopes, a servidora Maria Regina Pereira Lopes, a servidora Silvia Helena dos Santos Claro, atualmente representada pela servidora Graziela de Souza. Essas representando os oficiais e oficialas. Chamo também a servidora Alessandra D'Andrea Fazanella, a servidora Andréa Silva Brito, a servidora Jéssica Maria Cavalheiro Madeira, a servidora Maria Pereira da Silva Carneiro, e a servidora Tâmara Nóbrega Dinardi, representada por Marcelo Denardi. Convido também os membros da mesa, representantes da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo e autoridades presentes para a entrega das homenagens a esses ilustres servidores e servidoras. Aqui na frente. Isso, por aqui. Agora é só encerra. Bruno. Pessoal, agradeço a presença de todos e todas nesse evento brilhante que comemora, na verdade, o nosso dia. É o meu dia, claro, como mestre de cerimônia aqui, e o dia de todos nós, servidores e servidoras da Defensoria Pública. Assim eu declaro encerrada a presente solenidade e convido a todos e todas para que se dirijam ao Café São Paulo para o coquetel festivo. É nóis, minha gente!